Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 816 do STJ e hoje vamos tratar especificamente dos julgados de direito penal. Então, julgados da terceira sessão, quinta e sexta turma do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Compartilha aí na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp que está cheio de concurseiro. Ajuda a gente, fortalece muito esse canal e me ajuda a manter esse projeto que eu faço com muito carinho e que eu sei que ajuda muita gente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado de hoje, que já é uma tese repetitiva, é o tema 1197 do STJ, foi inserido no Código Penal, e o texto da tese é o seguinte: a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis e idem. Primeiro ponto. Vamos conversar aqui sobre uma circunstância agravante, que como circunstância agravante está em que fase da dosimetria, gente? Segunda fase da dosimetria, lembrem-se. Primeira fase, você vai lá no artigo 59, e aí lá você vai verificar as circunstâncias do crime. Segunda fase, você vai lá nos artigos 61 e 65 para verificar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. E na terceira fase você vai ver o que? As causas de aumento e de diminuição que estão na parte especial do Código Penal. Então, normalmente estão ali no próprio dispositivo onde está o crime. Por exemplo, artigo 171 traz o crime de estelionato e lá no parágrafo 4º se tem que aumenta-se em 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então já fizemos aqui um pequeno resumo só para situar que estamos conversando sobre segunda fase da dosimetria. E aí, lá no artigo 61, inciso 2, a linha F, nós temos a seguinte circunstância agravante: ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Resumindo, temos com abuso de autoridade ou, sempre não é i, é ou prevalecendo-se de relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade, ou, de novo, com violência contra a mulher na forma da lei específica. E aí já vamos matar aqui o primeiro mistério. Quando se fala assim, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, o que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente que esse dispositivo pode ser aplicado quando for aplicada a Lei Maria da Penha. Então, na forma da Lei Maria da Penha, existe uma violência contra a mulher? Existe. Então, isso quer dizer que, nesse caso, é possível aplicar essa circunstância agravante. Não é o contrário. Não é o contrário. Não é dizer que, se há violência contra a mulher, então já tem ali algum fator que vai agravar a pena lá na Lei Maria da Penha, não pode aplicar aqui. Não é essa. Porque, na verdade, o objetivo é tornar mais gravosa a situação daquela pessoa que comete violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas vamos conversar agora aqui especificamente sobre um crime que é o crime de violência doméstica, que está lá no artigo 129, parágrafo 9º. Vamos lá. O que é esse crime? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, nós temos aqui uma forma qualificada do crime de lesão corporal, onde a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos.
E aí eu vou trazer duas circunstâncias aqui, um exemplo didático com duas circunstâncias. O Pedro agrediu fisicamente a sua esposa Beatriz. Dias depois, em outro contexto fático, em outra situação, ele agrediu fisicamente o seu filho Enzo. Em ambos os casos, ele praticou as agressões se prevalecendo de relação doméstica de coabitação. Qual o crime cometido? Nos dois casos, violência doméstica. Professor, mas violência doméstica pode ser contra homens ou meninos, né? Aqui no caso, vamos dizer que é um adolescente, o Enzo, ou uma criança, o Enzo. Sim, veja só. Aqui, no parágrafo 9º, não traz que tem que ser crime contra a mulher, não. Mas, vamos agora fazer outra pergunta. Em qual desses dois casos se aplica a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal? Gente, só ao crime cometido contra a esposa. Mas, professor, por quê? Vamos lá. Quando é que se aplica agravante? Quando se prevalece de relação doméstica, de coabitação e hospitalidade, ou com abuso de autoridade, ou no caso de violência contra a mulher na forma da lei específica. Eu já trouxe aqui que os dois crimes foram cometidos prevalecendo-se de relação doméstica de coabitação. Então, em tese, os dois crimes estão aqui na agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, né? Acontece que essa questão de se prevalecer de relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, ela é parte do fato típico do crime de violência doméstica. Vamos ler de novo 129, parágrafo 9º. Se o crime é cometido contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e hospitalidade. E aí, gente, se esse fato qualifica o crime, não é possível você novamente aumentar a pena por conta dele, porque seria o quê? Um bis idem. Por outro lado, o crime de violência doméstica não necessariamente ocorre contra a mulher. Então, se ocorreu contra a mulher nesse caso concreto, já não é algo que qualifica o crime e, portanto, vai ser possível sim aplicar essa agravante. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. E sobre o tema, tá, gente? Já era a jurisprudência mais que consolidada. Temos, por exemplo, informativo 775, temos jurisprudência em teses, edição 211, tese 10, e por aí vai. Então, vamos reler aqui como ficou essa tese fixada. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis e idem. Antes de seguir em frente, aquele convite super especial. Se você já ouviu até aqui, é porque está gostando do conteúdo de alguma forma, porque ninguém vai ouvir essa minha voz por tanto tempo, se não estiver gostando pelo menos um pouquinho do conteúdo. Então, se você está gostando daqui, eu tenho certeza que vai gostar mais ainda do Clube da Lei, que é nossa assinatura que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. É um material que toda semana é atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui, e os planos de leitura te permitem um estudo com continuidade. Então, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, e custa tão baratinho, no plano anual dá 20 e poucos reais por mês, gente. 20 e poucos reais hoje em dia não dá nem para comprar uma pipoca no cinema. Então, aproveita e vem fazer parte que eu estou te esperando. E aproveita também para conhecer a Editora Integrada, essa editora que tem ajudado tanta gente a publicar muitas vezes aquele TCC, aquela monografia, um texto que você até já tem na gaveta e que pode ser muito útil em uma prova de títulos. Então vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e que o valor também é acessível, especialmente diante da importância que isso pode ter em uma prova de títulos. O próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, lei número 8429 de 92, destaque da seguinte forma: o espólio
tem legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após a extinção da punibilidade devido ao falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactam significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade administrativa que se baseiam em provas emprestadas da ação penal originária. Vamos lá. Gente, primeiro ponto aqui que você tem que ter em mente é que o artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa determina que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, veja só, Joãozinho praticou um ato de improbidade administrativa, ato esse que causou dano ao erário. Então, provavelmente, ao final, ele vai precisar restituir o erário, né? Então, o que acontece? Ele faleceu, ele deixou uma herança. Essa herança, ela pode responder pelo dano causado, até o limite da herança, né? Claro que ninguém vai herdar a dívida. Agora, gente, vamos lá. Imagina a situação concreta em que o Raimundo ele era réu em uma ação penal e pelos mesmos fatos ele também respondia uma ação por ato de improbidade administrativa. Aí, no curso da ação penal, foi realizada a interceptação telefônica e, posteriormente, essa prova foi solicitada pelo juízo da ação de improbidade como prova emprestada. No decorrer da ação, Raimundo faleceu. Consequentemente, o que aconteceu com a ação penal? Ela foi extinta, né? Artigo 107, inciso 1 do Código Penal, extinção da punibilidade em virtude da morte. Só que aí, por outro lado, a ação civil pública por ato de improbidade, ela prosseguiu principalmente por quê? Porque havia a necessidade de verificar qual foi o valor do dano e esse dano teria que ser restituído com as forças ali da herança que Raimundo deixou. Tudo certo. Os herdeiros, então, se habilitaram na ação por ato de improbidade administrativa, já que o resultado dessa ação teria um impacto significativamente grande na herança, e eles também se habilitaram na ação penal que já estava extinta, para pedir o quê? Para pedir a anulação dessa interceptação telefônica, porque, segundo alegaram, essa interceptação seria ilegal. Aí eu vou perguntar a vocês, é possível os herdeiros se habilitarem na ação que já foi extinta, a ação penal, requerendo a invalidação dessa prova? Qual o argumento? O argumento é que essa prova foi requerida como prova emprestada no juízo que está julgando a ação de improbidade e que, portanto, isso teria um impacto nessa ação e essa ação pode ter um impacto muito forte também na herança. E aí, esse argumento faz sentido? Faz, né? Me parece que aqui, de fato, existe um legítimo interesse desses herdeiros de impugnarem a validade dessa interceptação telefônica em virtude de todos os efeitos daí decorrentes. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? O espólio possui legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após a extinção da punibilidade devido ao falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactarem significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade administrativa que se baseiam em provas emprestadas da ação penal originária. E o último julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Drogas, destaque da seguinte forma: a prática de crime sob monitoramento eletrônico é fundamento idôneo para modular a fração de minorante do tráfico, pois denota descaso com a justiça. Tá, vamos lá. Artigo 33 da Lei de Drogas traz o crime de tráfico de drogas. E o parágrafo 4º desse dispositivo traz o tráfico privilegiado, que é, na verdade, aqui uma causa de redução de pena. Então, no delito definido no caput ou no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Primeiro ponto aqui, se no seu vade-mecum tiver vedada a conversão em penas restritivas de direito, você já risca, tá? Porque essa parte do dispositivo foi julgada inconstitucional. Mas ok, temos aqui uma situação que traz uma causa de diminuição da pena, que vai de 1/6 a 2/3 para aquela pessoa que é primária, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa. Pergunta: como você modula o quantum de diminuição da pena? A lei não traz especificamente qual é o critério, mas aqui quase sempre a gente acaba olhando lá para as circunstâncias do crime, né? Então verifica, por exemplo, situações relacionadas à culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, enfim. E aí, gente, no caso concreto, existia aqui uma circunstância do crime que era interessante. O indivíduo ele foi preso com tornozeleira eletrônica. Então, ele já cumpria ali uma medida cautelar, que era a utilização de tornozeleira eletrônica, e mesmo assim, ele foi pegue traficando droga. E aí, gente, o juiz, ele nem deixou de afastar o tráfico privilegiado, não. Porque até com certeza vai ter alguém que vai defender que não dá para dizer que ele não se dedica à atividade criminosa, né? Porque apesar de não ter um trânsito em julgado dessa outra situação, ele de fato está ali cumprindo a medida cautelar e mesmo assim foi pego traficando. Mas de fato a decisão do juiz não foi nesse sentido. Manteve o tráfico privilegiado, mas ele modulou a diminuição. Então, ao invés de diminuir 2/3, ele diminuiu 1/3. E não foi nem no mínimo, né? Porque o mínimo era 1/6. Então, está correta essa decisão? O juiz poderia ter reduzido, ter diminuído a pena abaixo do máximo permitido pela lei em uma circunstância como essa? Gente, está corretíssimo. E o juiz aqui foi extremamente ponderado. Vamos aqui tirar o chapéu para o juiz nesse sentido. Ele poderia até ter fixado no mínimo, penso eu, mas ele fixou ali tão somente abaixo do máximo legal. Então, uma decisão muito ponderada do juiz, temos que admitir nesse caso concreto. Como ficou então aqui o destaque, a prática do crime sob monitoramento eletrônico é fundamento idôneo para modular a fração da minorante do tráfico, pois denota descaso com a justiça. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e vou fazer aquele pedido de novo. Não deixe de compartilhar esse podcast com aquele amigo. Não deixe de compartilhar naquele grupo de WhatsApp, na sua rede social preferida. Manda até no grupo da família, se quiser. Ajuda a gente. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente a ter relevância. E por meio dessa relevância, as plataformas distribuem mais esse conteúdo. Então, com certeza, é uma forma de você prestigiar o meu trabalho e eu agradeço demais. Por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.